Então, esse é o PowerPoint que eu preparei com muito carinho para você. A proposta desse seminário é falarmos sobre pregação, mas pregação bíblica, cristocêntrica, expositiva e segmentada. Eu mostrei para vocês no início da live alguma literatura que eu tenho lido a respeito do assunto, né? Eu fiz uma matéria no bacharelado, outra no mestrado sobre pregação, outra no doutorado. Inclusive, um abraço carinhoso para dois doutores que me ensinaram muita coisa. A professor e doutor Emilson Reis, aqui do NASP, Engenheiro Coelho, Campus 2. Eu fiz pregação bíblica com ele. Muito obrigado, pastor Emilson, pelas orientações. Tem o livro dele aqui em casa, depois vou mostrar para vocês também. E um abraço para o doutor Rubem Otto, que veio lá da Argentina para lecionar algumas classes também para nós aqui no Brasil, e eu aprendi muito com esses dois homens. E eu queria falar, então, nesse curso, que vai começar hoje, vai durar algumas semanas, alguns sábados, sobre pregação bíblica, cristocêntrica, expositiva e segmentada. Essas matérias que eu fiz de pregação bíblica, elas mudaram completamente a minha visão, a minha forma de enxergar a Bíblia e de apresentá-la. Eu não sou um grande pregador, eu gosto de pregar a palavra de Deus, acho que Deus chamou a todos nós para sermos pregadores, e se você tem esse desejo no seu coração, então você é muito bem-vindo a esse curso. Como eu já disse, ele vai durar vários sábados, sempre em 13h. Sábado que vem eu vou trazer uma surpresa, um sorteio muito legal, que quero fazer para vocês aqui no sábado que vem. E nós vamos oferecer um lindo certificado também desse curso que estamos aqui oferecendo, tá bem? Qual é o conteúdo que nós vamos passar nesse curso? Vamos falar hoje sobre a importância da pregação, alguns conceitos gerais e os 3 principais tipos de sermão, classificados aí pelos nossos professores. Vamos falar depois sobre pregação bíblica, cristocêntrica, expositiva e segmentada, que é a grande proposta desse curso. Vamos depois falar um pouco sobre o perfil do pregador e depois sobre da exegese ao sermão. Vamos apresentar aqui ferramentas de pesquisa, dicas, né, para que você possa aí cada vez mais se preparar para ser um pregador segundo o coração de Deus. Tá bem? Eu não sei quantos sábados serão. Eu ainda estou preparando o conteúdo programático, mas eu vou apresentar para você o que nós vamos ver hoje, na live 1. Então, nessa live 1 é a importância da pregação, conceitos gerais e os 3 principais tipos de sermão. Então, é esse o teor da live de hoje que eu pretendo discorrer com você ao longo aí desta hora, né? Eu não quero passar aí, quem sabe, 50 minutos de encontro aqui. É uma aula, não mais que isso hoje, tá bem? Vamos começar falando da importância da pregação? Você sabe a importância da pregação bíblica. Por quê? Porque milhares de pregadores assumem púlpitos todos os dias. Todos os dias tem uma igreja aberta. Todos os dias alguém está com a Bíblia aberta pregando. Ela pode ser grande, pode ser pequena, como essa que eu tenho aqui, gosto muito dela. A linguagem de hoje também tem a sua finalidade. Mas a palavra de Deus está sendo aberta todos os dias em alguma igreja. Milhares e milhares de pregadores no Brasil e no mundo estão estudando esse livro e apresentando os seus conceitos para as pessoas. Então, a pregação tem uma importância enorme pela quantidade de púlpitos que estão aí disponíveis todos os dias para que a palavra seja pregada. Um segundo ponto que eu queria tocar com você é que muita gente hoje não tem o hábito de ler a Bíblia. Muitas pessoas não têm tempo para devoção. E quem sabe na semana, o único momento que essas pessoas têm para entrar em contato com a palavra de Deus, que é a orientação que o céu tem para a nossa salvação, é num culto numa igreja. Num culto num sábado, num domingo, numa segunda, numa quinta, numa sexta, não sei que dia você cultua, na sua igreja. Eu não sei se você é católico, se você é pentecostal, neopentecostal, adventista, eu não sei a sua religião, eu não sei em que igreja você vai, mas veja, milhares de pessoas se assentam nos bancos dessas igrejas e, quem sabe, o único contato com a Bíblia que eles vão ter vai ser durante a sua pregação. Você sentiu o peso da responsabilidade de quem pega a Bíblia e vai e assume um púlpito para falar? Você tem a responsabilidade de alimentar o rebanho.
Então, nós temos que nos preparar para essa função. Eu não posso subir num púlpito de qualquer jeito. Imagine você se uma pessoa amada que você tem passe por um problema cardíaco e é levado, então, para um hospital e ali precise fazer com urgência uma cirurgia cardíaca. E chegue ali, quem sabe uma pessoa que trabalha no administrativo do hospital, uma pessoa que, quem sabe, fez contabilidade e disse, não, deixa que eu vou operar. Você confiaria a essa pessoa o bisturi para abrir o peito da sua pessoa querida e fazer uma cirurgia cardíaca? Claro que não. Alguém para fazer isso passou anos e anos estudando medicina, depois fazendo uma residência em cardio, para se habilitar para mexer no coração e salvar vidas. Pois eu digo para você que os pregadores, eles têm função parecida, porque repousa sobre nossos ombros o abrir a palavra de Deus e o mostrar o caminho para as pessoas. É por isso que é tão importante a pregação. Pregação é um ministério, e eu queria mostrar essa foto para vocês aqui. Esse garoto magrinho aqui sou eu, viu? Eu estava aí na minha adolescência, né? Eu me tornei cristão com 13 anos, e Deus colocou no meu coração o desejo de ser um pregador, e aí está um dos meus primeiros sermões que eu fiz na igreja. E ao meu lado aí estava um dos anciãos da igreja na ocasião, João Jogi Takakua. Um abraço para você, viu? A última notícia que eu recebi tua é que você está para o lado aí de Minas Gerais. Um abraço, viu, João? Aprendi muito com você. E muito com outros líderes que eu tive na minha infância. Mas aí está. Você sabia que para mim fazer esse sermão aí, eu estudei semanas, eu escrevi manualmente o sermão e depois, diante de um espelho, eu fiz todos os ensaios possíveis. E eu fui pregar. E nos meus ensaios, diante de um espelho, eu pregava 40 minutos, 45 minutos, mas quando eu cheguei lá para pregar na igreja, isso foi num culto de quarta-feira à noite, eu preguei 8 minutos e acabou o sermão. 8 minutos foi o que deu o sermão. Aí, bondosamente, o ancião veio e falou mais algumas palavras, né, para ajudar esse garoto, que só conseguiu pregar 8 minutos. Eu não entendi, em casa estava dando 40, 45, mas é porque quando chega na hora, né, de você estar diante do auditório, não é a mesma coisa. Mas Deus usa todos nós. E certamente quer usar você. Você já passou por experiência parecida? Pregou aí alguns poucos minutos e acabou o conteúdo? Ou então você ficou aí com os pensamentos confusos, não vinha a ideia, não vinha a palavra certa, e você ficou frustrado? Ou quem sabe você é colocado na escala de pregação e você passa mal, uma crise de ansiedade, você não consegue fazer mais nada porque tal dia você tem que pregar. São situações que você vive? Eu espero então que esse seminário ajude você, tá bem? Mas eu me aproximei de bons e grandes pregadores, porque a gente tem que aprender com esses grandes pregadores. Eu aprendi muito com esses pregadores e com esses professores, não só dentro da sala de aula, mas também com lindos ministérios que eu tenho acompanhado nos últimos aí 27, 28 anos. Como, por exemplo, esse aqui da foto, Dr. Orlando Ritter, que faleceu há um tempo atrás. Uma pessoa muito querida, muito conhecedora, uma mente privilegiada. Eu aprendi muito com esse homem. Então, meu conselho para você hoje, fique perto de bons pregadores, ouça bons pregadores, fique perto de bons líderes, ouça bons pregadores. E esse aqui, Dr. José Mascarenhas Viana, uma inspiração. Eu nunca conheci na minha vida, como aluno, um professor com tanta didática. Também falecido. E esse aqui, faleceu há pouco tempo agora. Dr. Luiz Nunes, uma pessoa muito querida mesmo. E eu aprendi muito com esse homem também, um grande pregador. E esse aqui você conhece, certamente. Pastor Alejandro Bulhon, uma inspiração para todo mundo que gosta de pregar. Esse aqui eu acho que você conhece também. Pastor Mark Finley, evangelista internacional. Alguém muito querido também pela Igreja Mundial, Igreja no Brasil. Eu já ouvi todos esses pastores, já li materiais que eles escreveram. E desses aqui, todos eles eu tomei classes.
Então, nós temos que aprender com esses homens, porque a pregação é importante. E você tem que buscar, de fato, pessoas que se prepararam, pessoas que gastaram suas vidas nesse ministério para poder te ajudar. A gente tem que aprender com esses grandes homens. É o conselho para você. Vamos, então, para os conceitos gerais. A função do profeta na Bíblia é muito clara. A palavra profeta, do hebraico, navi, e do grego profetes, significa apenas uma coisa: porta-voz. Profeta é o porta-voz. Então, quando você lê na sua Bíblia sobre o dom de profetizar, sabe o que significa isso? Não é que eu vou ficar inventando o que vai acontecer daqui a 3 anos, 4 anos, um acontecimento que vai ter aqui e acolá. Não. Profeta à luz da Bíblia é aquele que pega esse livro aqui, ó, a Bíblia. Aquele que abre esse livro, mergulha nesse livro e depois volta para alimentar o rebanho, para alimentar a igreja, para ser o porta-voz de Deus. Então, nesse sentido, eu e você podemos dizer hoje que nós somos os profetas modernos, na medida que nós mergulhamos nesse livro e trazemos as verdades para os nossos ouvintes. Deixa eu começar lendo um texto aqui do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 16. Olha o que Jesus disse aqui em Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus, dentro de uma igreja, num dia de sábado, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abriram o livro, e achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus abriu a Bíblia, o Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 61. Lê os versos 1 e 2. E o que ele fez? Verso 20. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Por que ele se assentou? Porque na sinagoga, quem ensinava, assentava-se. Assentava-se na cadeira de Moisés, como eles chamavam. Jesus se assentou, e aqui diz que todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Verso 21, então Jesus passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Tremendo! Jesus pregando. A pregação de Cristo era bíblica. Ele pegou a Bíblia, no livro do profeta Isaías. Jesus só tinha o Antigo Testamento nos seus dias, né? O Novo só começou a ser composto muito depois da sua morte. Mas Jesus pegou a Bíblia e o que fez Jesus? Leu a Bíblia. E agora se assentou, todos olharam para ele e ele começou a explicar a palavra de Deus. E, de fato, ele escolheu um texto que falava sobre a missão dele. E entre os itens da missão dele que Jesus menciona nesse texto, está aqui, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. 4 tópicos no sermão de Jesus. Eu pergunto para você, pregador, pregadora, não é esse o nosso desafio hoje também? Ler a Bíblia e apresentar libertação para as pessoas, cura para as pessoas, dar vista aos cegos espirituais e, sobretudo, apregoar o ano aceitável, ou seja, o dia de Deus, o dia que se aproxima, a salvação que está disponível para todos nós. Esse foi o exemplo dado por Jesus. E esse exemplo foi copiado por muitas pessoas ao longo da história. Eu podia reunir aqui várias fotos, mas eu separei apenas 2. Uma delas é aqui. É uma capela, a capela de João... Uma capela, eu coloquei o nome errado aqui agora, mas não é João Calvino, John Hus. E lá na República Tcheca, ele, desta plataforma, ele pregou muito a palavra de Deus. E o que dizer de Lutero? Lá em Wittenberg, eu visitei também essa cidade.
E lá Lutero também era um grande pregador da Idade Média. Homens a quem Deus chamou de forma extraordinária. Para serem o quê? Pregadores. E o que é ser pregador? É pregar. E o que é a pregação? É a proclamação persuasiva da verdade bíblica por meio do instrumento humano, com o objetivo de conduzir à salvação e atender às necessidades humanas. Eu gosto dessa definição. Ela foi elaborada na minha turma, quando fizemos uma matéria de pregação bíblica, e fizemos uma outra também. O que é pregação? É a resposta de Deus às necessidades humanas através da palavra, usando o homem para persuadir a salvação. Então, é isto a pregação. É Deus usando o homem que mergulha na palavra para atender a necessidade das pessoas. Quais são os objetivos da pregação? Eu destaquei apenas 7. Nós, quando pregamos, temos um objetivo. Esse objetivo pode ser um desses: inspirar as pessoas, ministrar as suas necessidades. E nessa época de pandemia, de tanta preocupação, de incerteza, a palavra de Deus tem que ser pregada. A trombeta tem que ser dado a ela o sonido certo para ajudar as pessoas em suas necessidades, em seus anseios, em seus medos. Nós pregamos para declarar a vontade de Deus. Em cada sermão que você faz, você tem que apontar o caminho para o céu. Tem que dizer, esta é a vontade do Senhor. Isto é o correto. Isto é o errado. É nossa função como pregadores. Também é desafiar as pessoas à missão. A gente prega para inspirar outros a se envolverem na pregação. Esse é um desafio. É repreender com amor. É corrigir o pecador, aquele que está no erro, aquele que caminha longe de Cristo. A pregação tem que alcançá-lo. É exortar com bondade. É mostrar para as pessoas os reais valores da vida. É apresentar o reino dos céus como prioritário para todos nós. E, sobretudo, a pregação, ela deve conduzir as pessoas a Cristo. Então, você vai na palavra, se alimenta dela, mergulha na palavra, para trazer Cristo para as pessoas. E, através da sua pregação bíblica, cristocêntrica, expositiva, segmentada, você pode, sim, conduzir pessoas a Cristo. E o terceiro tópico na nossa live de hoje, tipos de sermões. Então, eu queria começar nessa primeira live desse curso de pregadores, falando para você sobre os 3 principais tipos de sermões que nós temos classificados hoje. Ter sermão temático, sermão textual e sermão expositivo. E se você entender a importância da pregação e entender um pouquinho sobre esses tipos de sermão, para que da próxima vez que você fizer um sermão, você saiba classificá-lo, eu já me darei por satisfeito com o nosso encontro de hoje. Então, ao terminar a live de hoje, nesse primeiro seminário, desse curso que vai durar vários sábados, eu tenho apenas 2 objetivos. Que você entenda primeiro a importância da pregação e a nossa grande responsabilidade como pregadores, e que você saiba diferenciar um sermão do outro. Quando você ouvir o próximo sermão, que você saiba dizer assim, ó, esse sermão aí foi temático. Não, esse sermão, o do pregador hoje, foi textual. Não, esse sermão foi expositivo. Então, que você saiba fazer essa diferença. Vamos, então, para o sermão temático. Como é que eu sei o que é um sermão temático? É simples. É o sermão que parte do tema para o texto bíblico. Então, eu não vou primeiro na Bíblia. Primeiro eu descubro, primeiro eu escolho o assunto. Depois eu vou para a Bíblia. Esta é a principal proposta de um sermão temático. Ele é o mais fácil de se preparar. Por que ele é o mais fácil? Porque eu já tenho uma ideia na minha mente. Eu já sei que tema eu vou pregar. Eu já estou vivendo uma circunstância que colocou no meu coração o desejo de apresentar esse assunto. Então, é por isso que alguns dizem que ele é o mais fácil de se preparar. Vou dar um exemplo para você aqui. Vou dar 2 exemplos de sermão temático para ficar claro na sua mente o que é um sermão temático. Esse aqui eu intitulei Conhecendo a Palavra de Deus. E todo sermão,
ele tem que ser escrito primeiro. Antes de você pregar, você tem que escrever. Por quê? Porque quando você escreve um sermão, isto ajuda você a concatenar as ideias, a colocar no papel um raciocínio lógico. Então, você tem que escrever. Ah, não, eu vou pregar lá e chego lá na hora, eu vou abrir a Bíblia aqui aleatoriamente e vou ver o que Deus vai falar. Não, amigo. Não. Nós temos que nos preparar. Você viu a importância da pregação? Você viu eu falando que milhares de pessoas, quem sabe o único contato que elas terão com a Bíblia vai ser sentadas no banco de uma igreja para ouvir o seu sermão? Então, irmã, amiga, amigo, você tem que se preparar. Eu tinha um professor de oratória que lhe disse assim, certa vez na classe: para cada minuto de pregação, você deveria ter 1 hora de preparo. Para cada minuto de pregação, 1 hora de preparo. Então, se você vai pregar 30 minutos, 30 horas de preparo. Bom, quem sabe esse pedido, esse ensino desse professor, seja um pouco exagerado? Talvez não. Mas a pergunta que eu faço para você é, você que já pregou, o último sermão que você fez, quantos minutos você gastou se preparando para ele? Responda para você mesmo. Quantos minutos você gastou? Quantas horas você gastou pesquisando para o seu último sermão? Você que quer pregar, quer ser um pregador? Quer ser um pregador usado por Deus nas mãos dele? Você tem que gastar tempo, tem que se preparar, tem que conhecer as ferramentas, tem que saber o que pesquisar, onde pesquisar, e, sobretudo, tem que contar sempre com a guia do Espírito Santo, porque ele é o professor, finalmente. É dele que nós aprendemos. Mas, então vamos lá. Suponhamos que eu não preciso gastar 1 hora para cada minuto, mas todo sermão bem pregado gastou várias horas de estudo. Então, nós precisamos ter isso em mente ao buscarmos conhecer mais a palavra de Deus. E um bom sermão, além de horas de preparo, além de você ter que escrever, como eu acabei de dizer, você tem que dividi-lo em tópicos, em divisões. Esse aqui, por exemplo, na tela, eu coloquei 4 divisões. Então, o sermão é temático. E qual é o tema? É a palavra de Deus. O que eu quero com a Bíblia? Conhecê-la. Conhecendo a palavra de Deus. Então, primeiro tópico. O conhecimento da palavra de Deus torna a pessoa sábia para a salvação. Qual é o texto bíblico que prova isso? 2 Timóteo 3,15. É o conselho que o apóstolo Paulo dá para o jovem pastor Timóteo. Diz que ele deveria examinar as escrituras que poderiam torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Primeiro tópico. O conhecimento da palavra torna a pessoa sábia para a salvação. Segundo tópico. O conhecimento da palavra nos impede de pecar. O salmista escreveu: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti, lá no Salmo 119, 11. Então, o conhecimento da palavra me impede de pecar. Terceiro tópico: o conhecimento da palavra de Deus produz crescimento espiritual. Aí eu vou para o conselho de Pedro. E, finalmente, o conhecimento da palavra de Deus resulta num viver vitorioso. E aí você tem a experiência de Josué 1, quando o próprio Cristo aparece ali para Josué e se compromete a ir com ele na batalha e que ele desse atenção à palavra do Senhor. Você percebeu que o tema foi a palavra e eu dividi em 4 tópicos, mas todos eles têm uma coisa em comum: o conhecimento da palavra de Deus, alguma coisa a mais. Então, torna sábio, impede de pecar, produz crescimento espiritual, resulta no viver vitorioso. Então, eu escolhi abordar 4 tópicos sobre o conhecimento da palavra. Isso é um sermão temático. Por quê? Porque o tema é a palavra de Deus. E eu usei vários textos da Bíblia, em diferentes livros, para provar a minha proposta. Qual proposta? Que a palavra de Deus é importante ser conhecida. Deixa eu dar um segundo exemplo, e talvez fique mais claro para você. Jesus falou assim: vós sois o sal da terra. Certo? Lá no Sermão do Monte, Mateus, capítulo 5, 6, 7. Vós sois o sal da terra. Então, um exemplo de 4 divisões mais uma vez.
Primeira divisão, como o sal, o testemunho do cristão deve temperar. Colossenses 4,16 é o texto que prova isso. Nós chamamos esses textos de texto-prova, porque o texto da Bíblia tem que provar a afirmação que eu estou fazendo. É por isso que é tão importante escrever o sermão e dividi-lo em capítulos, certo? Dividir em capítulos, ter divisões dentro do sermão. Segundo, como sal, o testemunho do crente deve purificar. O sal não é usado para purificação? Aqui está o texto prova, 1 Tessalonicenses 4:4. Terceiro ponto, como sal, o testemunho do crente não deve perder o sabor. O próprio Cristo falou assim, se o sal vier a ser insípido, qual é a sua função? Nenhuma. Assim também é o testemunho do crente. E quarto, como o sal, o testemunho do crente deve produzir sede espiritual. Assim como você, quando come uma coisa salgada, sente sede, o testemunho cristão, sendo ele o sal da terra, vai produzir sede espiritual nas pessoas. E é claro que elas vão receber a água da vida, que é Jesus. Então, perceba, eu peguei aí uma palavra usada por Jesus, nós somos o sal da terra, apliquei agora o testemunho cristão como o sal da terra. Se eu sou o sal da terra, o que é ser sal? É testemunhar para as pessoas. E aí nós fomos lá em escritos do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro para encontrar elementos que pudessem ser associados entre o nosso testemunho e a ação do sal. Então, o sal tempera, o sal purifica, o sal dá sabor e o sal dá sede. Então, você pega agora esses 4 textos, você tem 4 divisões dentro do seu sermão. Isso é um sermão temático. Ok? Espero que tenha ficado claro para você. Vamos agora para o segundo exemplo de sermão, que é o sermão textual. O temático, eu escolho o tema e vou na Bíblia para encontrar a base para aquilo que eu quero pregar, para o assunto que eu quero pregar. Já no sermão textual, o tema, ele parte do texto. Você sai do texto da Bíblia para o tema que você vai apresentar. Geralmente, o sermão textual está baseado em 3 ou 4 versos da Bíblia. Pode ser também 1, 2, mas geralmente é uma porção de 3 ou 4 versos, que às vezes alguns chamam de perícope. Então, perícope é uma pequena porção da Bíblia. É uma história contada por Jesus, é um fato que aconteceu de uma cura, de um milagre, é um incidente, certo? 3 ou 4 versos. E o texto bíblico é quem sugere, as divisões do sermão. Então, no sermão textual, o próprio texto vai me dar a ideia de como eu devo dividi-lo, como devem ser as divisões desse sermão. Vou dar um exemplo para você de um sermão textual com um único verso. Isaías, capítulo 55, verso 7. O texto de Isaías diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, porque é rico em perdoar. Então, eu peguei esse verso e coloquei um título para ele: A bênção do perdão. O verso fala do perdão. O verso diz que Deus é rico em perdoar. Esse é o assunto que Isaías está tratando. Então, eu fui e coloquei a bênção do perdão. Agora, olhando para o próprio texto, quais são as divisões e até subdivisões que eu posso encontrar para fazer um bom sermão? Por exemplo, primeira divisão que nós podemos extrair do texto: o objeto do perdão divino. Deus é quem perdoa, mas quem é o objeto do perdão? É o ser humano. E no texto, o ser humano é chamado de perverso, iníquo. São os 2 adjetivos que o profeta vai usar para descrever quem é o ser humano, objeto do perdão divino. Então, primeira divisão do sermão: o objeto do perdão divino. Deixe o perverso o seu caminho. Literalmente, perverso aqui do hebraico são as pessoas vis externamente. Ou seja, é uma pessoa que no seu comportamento externo deixa transparecer que ele é uma pessoa ruim.
Agora, quando você vai para a palavra iníquo, de acordo com o vocabulário do hebraico, são aqueles que são pecadores respeitáveis, entre aspas. Significa que são pessoas que são pecadoras, mas elas camuflam. Daí a importância de você conhecer um pouquinho da língua original para te ajudar no preparo do sermão. Em outro seminário, eu vou falar sobre grego e hebraico e vou dar algumas dicas práticas para quem nunca teve a chance de se assentar numa classe de grego e hebraico, tá bem? Mas então, o primeiro tópico desse sermão é o objeto do perdão divino. Segundo tópico, as condições do perdão. O texto apresenta não apenas o objeto do perdão, como as condições para que o homem, o iníquo, o perverso, seja perdoado. Quais são as condições? Deixe o perverso seu caminho e converta-se ao Senhor. Letra A, o pecador deve deixar o mal. Letra B, o pecador deve converter-se a Deus. Você percebe que, fazendo uma análise de um único verso da Bíblia, dentro de um sermão textual, eu posso encontrar as divisões e as subdivisões do meu sermão? Então, quando eu falo aqui que esse seminário vai falar de pregação bíblica, cristocêntrica, expositiva e segmentada, a primeira ênfase desse seminário é a pregação bíblica. E quando você faz um sermão textual, é muito difícil você sair da Bíblia. Por quê? Porque você está preso a uma estrutura que a própria Bíblia te ofereceu. Vamos para o terceiro tópico. A promessa do perdão divino. O texto de Isaías diz que Deus se compadecerá dele, do iníquo, do perverso, porque é rico em perdoar. Certo? E esse perdão divino, ele é misericordioso, ele é abundante, ele é completo. Você quer textos prova? Porque eu estou dizendo? Está aqui, Salmo 103, Miqueias 7 e 1 João 1,9. Então, Deus promete nos perdoar, por quê? Porque ele é rico em perdoar. Então, eu tirei de um único verso 3 tópicos. Recapitulando, quais são os 3 tópicos? O tema e o sermão é sobre a bênção do perdão. Primeiro tópico, o objeto do perdão é o homem. Segundo tópico, as condições do perdão é que ele deixe o mau caminho e se converta. Terceiro, a promessa do perdão é o próprio Deus quem faz. Por quê? Porque Deus é rico em perdoar. E como você sabe, as promessas do Senhor são condicionais. E a condição está muito clara aqui no texto, como você vê aqui nessa subdivisão. Então, você percebe como é bom você entender o sermão textual? O sermão textual é aquele que, quando você bate o olho no texto, ele te dá a ideia homilética. Isso é ideia homilética, é o texto que deu. Então, as divisões e as subdivisões, elas estão totalmente atreladas ao texto, ok? E vamos ao terceiro e último exemplo, o sermão expositivo. Agora, o texto bíblico, ele provê tudo. E é claro que você vai entender que a minha preferência pelos 3 tipos de sermões é o expositivo. O sermão temático é importante, especialmente para a instrução da Bíblia. O sermão textual é importante, especialmente para você entender o sentido original do texto. Mas o sermão expositivo é o mais desafiador, mas também o mais compensador. E eu vou explicar a você por quê. O sermão expositivo, primeiro, o texto da Bíblia é que vai dar para você o tema. Isso também é feito pelo sermão textual. É ele que te dá o tema, né? Mas o sermão expositivo também te oferece as divisões. O textual também oferece até subdivisões, mas além do sermão expositivo te oferecer o tema e as divisões, ele vai rechear de ideias principais. E essas ideias não vão estar apenas no texto, mas no contexto. Não apenas na perícope, mas no capítulo, no livro, na cabeça do autor e na Bíblia. Você entendeu o que eu falei?
O sermão textual, você está preso a, quem sabe, 1, 2, 3 ou 4 versos da Bíblia. Mas, no sermão expositivo, as ideias, elas são muitas. Porque primeiro você analisa o texto da perícope, aquela porçãozinha que você escolheu, você depois vai olhar o capítulo, que é o seu contexto imediato, depois você amplia isto para o livro, amplia isso para a mente do autor, que quem sabe escreveu mais de um livro, e depois você amplia isso para a Bíblia. Então você tem uma visão completa a respeito desse assunto. Eu vou dar para você um exemplo. Lucas 15 é um capítulo que você conhece. Nele, Jesus contou 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Vamos tomar como exemplo a parábola do filho perdido. E você, de um texto da Bíblia, pode fazer vários sermões. Lucas 15 mesmo, eu tenho pelo menos uns 5 sermões desse texto de Lucas 15. Aqui está um deles, por exemplo. O fariseu ontem e hoje. Esse é o título do sermão daquilo que eu vou explorar. Eu vou analisar, não é a história do filho pródigo. Se eu fosse fazer um sermão textual, quem sabe eu analisaria a história do filho pródigo. O filho rebelde que vai embora de casa, depois volta e o pai o aceita. Isso dá um sermão textual. Agora, quando eu falo em sermão expositivo, você mergulha mais, você desce num outro nível, você vai mais fundo na pesquisa bíblica. Então, o título é O Fariseu Ontem e Hoje. Mas qual é o meu tema? Aspectos do farisaísmo visto no caráter do irmão mais velho do filho pródigo. Então, quem é o objeto do meu estudo agora nesse sermão expositivo? Não é o filho pródigo, é o irmão dele. Você percebeu que, de imediato, a gente já lança um olhar diferente sobre o texto da Bíblia? Porque qualquer leitor comum vai ler a história e vai perceber ali que há o filho pródigo, há o irmão dele, há o pai, aos empregados, aos amigos que eram falsos, ao fazendeiro que recebeu o filho pródigo. São vários personagens da história, né, da narrativa. Mas quando você começa a focar em um personagem e você fica na Bíblia, lembre-se, pregação bíblica, vamos ficar na Bíblia. Então, deixe que a Bíblia traga as informações. Então, eu dividi aqui alguns tópicos dentro do texto bíblico para falar desse irmão do filho pródigo. Primeiro, o irmão do filho pródigo era um homem de justiça própria. Por que eu sei disso? Lendo os versos 29 e 30 de Lucas, capítulo 15. Então, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia e deixa eu ler com você aqui. Lucas 15, olhe para os versos 29 e 30. Mas ele respondeu a seu pai. Ele quem? O irmão do filho pródigo. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. O que você percebe nesses 2 versos de Lucas 15? Que ele era uma pessoa que tinha uma justiça própria. Ele não confiava em outras pessoas. Ele se orgulhava dessa justiça. Há tantos anos te sirvo. E a palavra servo aqui é a mesma palavra de escravo. Em outras palavras, há tantos anos eu sou teu escravo e você nunca me deu um cabrito. Letra B. Esta atitude de justiça própria é manifestada para com a sua repulsa, para com a sua rejeição ao filho pródigo. Mas esse aí, que gastou metade dos seus bens com prostitutas, o Senhor faz uma festa para ele. Então, ele confiava na obediência dele e ainda recriminou a ação do seu irmão. Um homem de justiça própria. Você percebe que, para extrair isso do texto, tem que levar, nós precisamos de mais leitura, precisamos ler mais sobre o assunto, consultar aí bons autores, né? E aqui eu tenho, por exemplo, aqui as parábolas de Lucas, é um dos autores, Kenneth Bailey.
que traz para nós algumas ideias sobre as parábolas. Ele trouxe umas dessas. Segundo ponto, o irmão do filho pródigo era um homem desamoroso. Por quê? Olha para o verso 28. Ele se indignou e não queria entrar. Ele não queria entrar para a festa. E no verso 30 já disse, né? Veio esse aí teu filho, esse teu filho. Não é meu irmão, não, é esse teu filho aí. Ele praticamente deserdou o irmão. Então você veja que ele era um homem desamoroso. Não queria entrar para a festa e chamou o filho pródigo de esse teu filho. Não é meu irmão, é teu filho. Então ele era um homem desamoroso. E finalmente, ele era um homem crítico. Por quê? Porque acusou o irmão das faltas. E ele mostrou as faltas que encontrou até no pai. Você está sendo condescendente com ele. Faz uma festa para ele. Ele que perdeu toda a nossa fortuna, ou metade dela. O senhor nunca me deu nada, o senhor é um homem injusto. Então ele era um homem crítico. Você percebe que todas essas divisões, elas saíram do texto bíblico, sem nos afastar do que a Bíblia está dizendo? Mas olha a beleza do sermão expositivo. É que você mergulha muito mais, não apenas no texto. Você mergulha nas parábolas, mergulha no contexto, mergulha no que era se relacionar com porcos naquela época, numa cultura judaica que não comia porco, que não tocava no cadáver. Então você vai ampliando os seus horizontes. Essa é a beleza do sermão expositivo. E o último tópico, ele era um homem resistente, não quis entrar em casa e ele tinha uma atitude persistente. Então você viu aqui 4 divisões: um homem de justiça própria, um homem desamoroso, um homem crítico e um homem resistente. Todas essas 4 divisões, elas foram extraídas do texto e elas foram ampliadas pelo seu contexto. Essa é a beleza do sermão expositivo. Pois bem, amigos, eu queria completar e encerrar nossa live de hoje dizendo para você que se 2 coisas forem alcançadas, eu ficarei satisfeita. A primeira delas é que você perceba a importância da pregação. E você se prepare como pregador, como pregadora, para ser um instrumento usado pelo Senhor. E segundo, que você saiba diferenciar pelo menos esses 3 principais tipos de sermões que nós temos na Bíblia. E eu termino a nossa aula de hoje, nosso encontro de hoje, com o texto do apóstolo Paulo, em Romanos 10, 13 e 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram, ou de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Ah, meus queridos, eu queria voltar aqui a tela para mim, fechar aqui a minha tela que eu estava partilhando, para dizer para você o seguinte: nós precisamos de pregadores. Pregadores que preguem a palavra. Pregadores que amem, que tenham paixão pela pregação. Que gastem horas com a Bíblia Sagrada e com as ferramentas que nós temos para nos auxiliar em nossa pregação. Mas que Deus possa abençoar grandemente você, viu? Para que você possa se preparar para cada dia mais ser um grande pregador nas mãos do Senhor. Muito obrigado pela sua companhia no nosso treinamento de hoje. Lembrando que foi a primeira live. Sábado que vem, dia 9 de janeiro, 13h, vou estar aqui ao vivo com você, para o nosso segundo encontro, para a segunda live desse curso de treinamento para pregadores. Eu espero que, se eu falei muito rápido, você depois volta aí no canal e reveja como você quiser, da forma como você quiser. E não deixe de se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, que é importante para a gente, ativar o sininho para você estar sempre recebendo as notificações. E eu queria encerrar nosso encontro fazendo uma oração com você. Posso? Então vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esses minutos que juntos passamos pensando um pouquinho na pregação bíblica. Que o teu bom e santo Espírito nos ajude, para que quando nós assumirmos um púlpito, onde quer que seja, que o teu Espírito nos guie e que nós possamos ser profetas, levando a tua mensagem àqueles que precisam ouvir. Nos abençoe nessa sagrada missão, nesse sagrado ministério. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos. Te espero, então, sábado que vem, 13h, pontualmente. E se você
Se lembrar, eu vou ter um sorteio na próxima live, além do sorteio, vamos ter um certificado no final do curso para aqueles que desejarem, tá bem? Um abraço carinhoso para todos vocês, que Deus os abençoe.